Você já percebeu como a maioria das pessoas vive como folhas ao vento, sendo levadas por qualquer emoção, qualquer opinião, qualquer acontecimento inesperado? Um simples comentário muda o humor do dia. Um problema pequeno se transforma em um caos interno. Uma frustração vira raiva, uma perda vira desespero. E sem perceber, a vida inteira passa sendo apenas uma reação. Agora me diga, isso é liberdade? Ou será que no fundo a maioria vive aprisionada dentro da própria mente? Os estoicos, homens como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, já enxergavam isso há milhares de anos. Eles entendiam algo que hoje ainda parece raro, que a verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. E é exatamente isso que separa uma pessoa comum de alguém verdadeiramente virtuoso, inabalável e livre. Porque não se trata de evitar problemas. Se trata de não ser destruído por eles. Hoje você vai descobrir 7 hábitos poderosos que podem transformar completamente a forma como você pensa, sente e reage à vida para se tornar um estoico altamente virtuoso. Não são dicas superficiais. São princípios profundos do estoicismo que, quando praticados, moldam caráter, fortalecem a mente e criam uma vida baseada em clareza, autocontrole e propósito. Ao longo deste vídeo você vai entender como desenvolver uma força interna que não depende de circunstâncias, uma paz que não pode ser roubada, e uma disciplina que constrói, silenciosamente, uma versão mais elevada de quem você é. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite simples. Se você está decidido a se tornar mais forte emocionalmente, escreva nos comentários. Eu escolho o autocontrole. Isso pode parecer pequeno, mas é o primeiro passo de alguém que decidiu não viver mais no piloto automático. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam despertar. Agora, vamos começar. Número 1. O hábito do controle interno. Dominar o que depende de você. Alguma vez você já parou para pensar quanto da sua energia é desperdiçada tentando controlar coisas que simplesmente não estão nas suas mãos? A opinião dos outros, o passado, o comportamento das pessoas, as circunstâncias inesperadas. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você força, mais ela escapa. Epicteto ensinava algo simples, mas profundamente transformador. Algumas coisas dependem de nós, outras não. E essa talvez seja a linha mais importante que você pode aprender a traçar na sua vida. Porque toda ansiedade, toda frustração, toda raiva descontrolada, nasce exatamente da confusão entre essas duas coisas. Imagine alguém preso no trânsito, buzinando, irritado, xingando, como se isso fosse fazer os carros desaparecerem. Agora imagine outra pessoa, no mesmo trânsito, mas em silêncio, ouvindo algo útil, respirando com calma, aceitando o que não pode mudar. A situação é a mesma, mas a experiência é completamente diferente. Aqui está a verdade que poucos aceitam. Você sofre muito mais pela resistência mental do que pela realidade em si. O estoico entende que o mundo não precisa obedecer à sua vontade, mas a sua mente, essa sim, deve estar sob seu comando. E quando você começa a praticar isso, quando você realmente internaliza esse princípio, algo poderoso acontece. Você para de lutar batalhas inúteis. Sua energia deixa de ser desperdiçada. E pela primeira vez você começa a experimentar uma forma real de liberdade. Mas ignorar isso tem um custo alto. Você se torna refém de tudo. Qualquer pessoa pode afetar seu humor. Qualquer problema vira um peso emocional desproporcional. É uma vida instável, frágil, dependente. Agora imagine o oposto. Uma mente firme, um foco claro, uma serenidade que não depende do caos externo. Isso não é sorte, isso é prática. E tudo começa com uma pergunta simples que você deve repetir constantemente. Isso depende de mim? Se a resposta for sim, você age. Se for não, você aceita. E nesse momento, você dá o primeiro passo para se tornar verdadeiramente estoico. Número 2. O hábito do silêncio mental. Reduzir o ruído para ouvir a razão. Você já percebeu como a sua mente raramente está em silêncio? É como se houvesse uma voz constante, opinando, julgando, antecipando problemas, revivendo erros, criando cenários que nem existem.
um fluxo interminável de pensamentos que nunca descansa. Agora me diga, como alguém pode viver com clareza se está cercado por tanto ruído interno? A maioria das pessoas acredita que pensar muito é sinal de inteligência. Mas os estoicos enxergavam de forma diferente. Para eles, uma mente sábia não é uma mente barulhenta, é uma mente disciplinada. Sêneca já alertava que sofrer antecipadamente é um dos maiores desperdícios da vida. E o problema é que muitos vivem exatamente assim, criando dores imaginárias, repetindo diálogos que nunca aconteceram, alimentando preocupações que talvez jamais se tornem reais. É como assistir ao mesmo filme de ansiedade, todos os dias. Imagine alguém tentando enxergar seu reflexo em um lago. Mas a água está constantemente agitada. Não importa o quanto ela olhe, nunca verá com clareza. Agora imagine esse mesmo lago, completamente calmo. A imagem aparece. A verdade é essa. Sua mente só revela clareza quando encontra silêncio. Mas aqui está o ponto contraintuitivo. Silêncio mental não significa parar de pensar. Significa parar de se perder nos pensamentos. É criar espaço entre você e aquilo que passa pela sua mente. Por exemplo, você recebe uma crítica. Imediatamente surge um pensamento. Eu não sou bom o suficiente. Uma mente comum aceita isso como verdade. Uma mente estoica observa, questiona, escolhe não se apegar. Percebe a diferença? Marco Aurélio escrevia para si mesmo como uma forma de organizar a mente, de filtrar o que era útil e descartar o que era ruído. Ele entendia que sem esse cuidado interno, até o homem mais poderoso poderia ser derrotado, não por inimigos externos, mas por seus próprios pensamentos. E ignorar esse hábito tem um preço silencioso. Você se torna impulsivo, reativo, ansioso. Sua vida passa a ser guiada não pela razão, mas pelo excesso de estímulos internos. Agora imagine o oposto. Você pensa, mas com consciência. Você sente, mas sem ser dominado. Você observa, antes de reagir. Isso cria uma presença diferente, uma calma que não é fraqueza. É controle. E como desenvolver isso na prática? Comece simples. Reserve alguns minutos do seu dia para o silêncio intencional. Observe seus pensamentos, sem julgá-los, sem segui-los. Escreva o que está passando pela sua mente, como Marco Aurélio fazia. E, principalmente, questione. Isso é útil? Ou apenas barulho? Com o tempo, algo muda. O caos interno diminui. A clareza aumenta. E você começa a perceber algo poderoso. Nem tudo que você pensa merece a sua atenção. E quando você aprende isso, você não apenas acalma a mente, você recupera o controle sobre ela. Número 3. O hábito da disciplina invisível. Fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. Quem você é? Quando ninguém está olhando? Essa é uma pergunta desconfortável, mas profundamente reveladora. Porque é fácil agir bem quando existe reconhecimento, quando há aplausos, quando alguém está observando. Mas e no silêncio? E na solidão? E quando não há recompensa imediata? É nesse espaço invisível que o verdadeiro caráter é construído. A maioria das pessoas vive presa a uma lógica perigosa. Só fazem o que é certo quando isso traz algum tipo de retorno visível. Caso contrário, procrastinam, negligenciam, se permitem pequenos desvios, que com o tempo se tornam padrões. E é assim que lentamente a própria identidade se enfraquece. Agora imagine um homem que acorda cedo, não porque alguém exige, mas porque ele decidiu que será disciplinado. Imagine alguém que cumpre sua palavra, mesmo quando poderia facilmente quebrá-la sem consequências externas. Imagine alguém que se mantém firme, mesmo quando ninguém jamais saberia o contrário. Isso não é rigidez, isso é força interna. Os estoicos entendiam algo que o mundo moderno esqueceu. Virtude não é algo que você demonstra, é algo que você pratica em silêncio. Sêneca dizia que o verdadeiro valor de uma pessoa está em quem ela é quando não precisa provar nada a ninguém. E aqui está a verdade difícil de aceitar. Cada pequena decisão invisível está moldando quem você se torna. Pular um compromisso consigo mesmo pode parecer insignificante. Ceder a um impulso momentâneo parece inofensivo. Ignorar aquilo que você sabe que deveria fazer parece apenas mais um dia comum.
Mas com o tempo, isso constrói uma versão fraca de você mesmo. É como uma rachadura pequena em uma estrutura, que cresce silenciosamente, até comprometer tudo. Agora pense no oposto. Cada vez que você faz o certo, mesmo sem reconhecimento, você fortalece algo dentro de você. Uma confiança silenciosa, uma integridade que não depende do olhar externo, uma sensação de alinhamento interno, que dinheiro nenhum compra. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia para si mesmo lembrando: faça o que é correto, o resto não importa. Percebe a simplicidade e, ao mesmo tempo, a profundidade disso? Não se trata de perfeição, se trata de compromisso. E como desenvolver esse hábito? Comece com promessas pequenas, mas inegociáveis. Se você disser que vai fazer algo, faça. Se você definir um padrão, respeite. Se você sabe o que é certo, não negocie consigo mesmo, porque, no final, você não está construindo uma imagem, você está construindo a si mesmo. E ignorar isso tem um custo alto. Você começa a duvidar de si, perde confiança nas próprias decisões, se torna inconsistente, instável, dependente de motivação. Mas quando você pratica a disciplina invisível, algo muda profundamente. Você não precisa mais de validação. Você não precisa de aplausos. Você se torna alguém confiável para si mesmo. E esse é um dos maiores poderes que alguém pode desenvolver. Número 4. O hábito da aceitação radical. Transformar dor em força. E se o problema não fosse a dor, mas a forma como você resiste a ela? Pense por um momento. Quantas vezes você já sofreu 2 vezes pelo mesmo motivo? Uma pela situação em si, e outra pela sua recusa em aceitá-la. A perda, a rejeição, o erro, a frustração, a vida inevitavelmente trará tudo isso. Mas o que transforma essas experiências em sofrimento prolongado não é o evento em si. É a luta interna contra aquilo que já aconteceu. Os estoicos compreendiam algo que poucos aceitam. A realidade não negocia. Você pode negar, resistir, reclamar, se revoltar. Mas nada disso muda o fato. É como tentar empurrar uma parede com as mãos. Você só se cansa e ainda permanece no mesmo lugar. Agora imagine outra postura. Imagine alguém que, diante de uma dificuldade, respira fundo e diz internamente: isso já aconteceu. Agora, o que posso fazer com isso? Essa mudança é sutil, mas poderosa. Epicteto, que viveu como escravo, ensinava que não controlamos o que nos acontece, mas sempre podemos escolher como responder. E aqui está o ponto contra-intuitivo. Aceitar não é desistir. Aceitar é parar de desperdiçar energia com resistência e começar a agir com clareza. Por exemplo, você perde uma oportunidade importante. A mente comum entra em um ciclo. Isso não deveria ter acontecido. Isso é injusto. Por que comigo? Mas a mente estoica faz algo diferente. Ela absorve o impacto, sem negar a dor, mas sem se afogar nela. Ela transforma o acontecimento em aprendizado, em ajuste, em crescimento. É como um ferreiro moldando o aço. O calor não destrói o metal. Ele o fortalece, mas apenas se o material não se quebrar na resistência. Ignorar esse princípio tem consequências profundas. Você se torna amargo, preso ao passado, repetindo mentalmente situações que já não podem ser alteradas, e sem perceber, perde o presente. Agora imagine o oposto, uma pessoa que aceita rapidamente o que não pode mudar, e direciona toda a sua energia para o que ainda pode ser feito. Essa pessoa avança, enquanto outras ficam presas. Marco Aurélio via cada obstáculo como parte do caminho. Para ele, o impedimento não era um bloqueio, era a própria direção. E como praticar isso na vida real? Comece com algo simples, mas poderoso. Quando algo der errado, pause. Antes de reagir, diga a si mesmo: isso já é realidade. E então pergunte: qual é a melhor resposta que posso dar agora? Sem drama, sem resistência, sem fuga, com lucidez, com presença, com força. Porque no final, não é a ausência de dor que define um homem forte. É a capacidade de atravessá-la, sem se perder. E quando você aprende isso, a vida deixa de ser uma sequência de golpes e se torna um campo de transformação. Número 5. O hábito da consciência da morte. Viver com urgência e propósito. Alguma vez você já parou,
e realmente sentiu que sua vida tem um fim, não como uma ideia distante, mas como uma certeza silenciosa, inevitável, que se aproxima a cada dia. A maioria das pessoas evita esse pensamento, distraem-se, ocupam-se, preenchem o tempo com qualquer coisa que as impeça de encarar essa verdade. Mas os estoicos faziam exatamente o oposto. Eles lembravam da morte, todos os dias, não como algo sombrio, mas como um lembrete poderoso de como viver. Marco Aurélio repetia para si mesmo: você pode deixar a vida agora mesmo. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Agora me diga, se você realmente levasse isso a sério, o que mudaria? Você ainda perderia tempo com discussões inúteis? Ainda se importaria tanto com a opinião alheia? Ainda adiaria aquilo que sabe que precisa fazer? Ou começaria finalmente a viver com mais verdade? A consciência da morte tem um efeito curioso. Ela elimina o supérfluo. É como se tudo aquilo que é pequeno perdesse importância instantaneamente, e aquilo que realmente importa se tornasse impossível de ignorar. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. Não é sobre pensar na morte. É sobre usar essa consciência para dar peso à vida. Imagine alguém que vive como se tivesse tempo infinito. Essa pessoa adia decisões, tolera o que não deveria, permanece em situações que a diminuem, diz depois, repetidamente, até que o depois nunca chega. Agora imagine alguém que entende, profundamente, que o tempo é limitado. Essa pessoa escolhe melhor, age com mais intenção, valoriza o que realmente importa e para de desperdiçar sua própria existência. É como ter uma ampulheta nas mãos, onde cada grão de areia representa um momento que não volta. E a pergunta é inevitável: você está usando bem o seu tempo, ou apenas deixando ele escorrer? Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. E talvez essa seja uma das verdades mais duras. A vida não está acabando de repente. Ela está sendo gasta, lentamente, todos os dias. Ignorar isso tem um custo silencioso. Você vive no automático. Aceita menos do que merece. Adia sua própria evolução. E quando percebe, anos passaram e pouco mudou. Agora imagine o oposto. Você acorda com consciência. Você age com intenção. Você escolhe com clareza. Não porque está com medo da morte, mas porque, finalmente, entendeu o valor da vida. E como praticar isso? Comece com uma reflexão simples, mas profunda. Ao final do seu dia, pergunte-se: se hoje tivesse sido meu último dia, eu estaria em paz com a forma como vivi? Essa pergunta, quando levada a sério, transforma decisões, transforma prioridades, transforma atitudes e, aos poucos, transforma você. Porque quem vive lembrando que o tempo é finito, para de viver de forma superficial e começa a viver de verdade. Número 6. O hábito da visão clara. Enxergar a realidade sem ilusões. Você vê o mundo como ele realmente é, ou como a sua mente interpreta? Essa é uma pergunta silenciosa, mas profundamente perigosa, porque a maioria das pessoas não vive na realidade. Vive dentro de interpretações distorcidas, carregadas de emoção, ego, medo e expectativas. Elas não veem fatos, elas veem histórias. Uma mensagem não respondida vira rejeição. Uma crítica vira ataque pessoal. Um erro vira prova de incapacidade. Mas será que é isso mesmo? Ou é apenas a forma como a mente decidiu interpretar? Epicteto ensinava algo extremamente poderoso. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. E se você parar para observar, isso está em toda parte. Imagine duas pessoas passando pela mesma situação. Uma perde o emprego e pensa: minha vida acabou, eu falhei. A outra pensa: isso é difícil, mas talvez seja uma oportunidade de recomeçar melhor. A realidade é a mesma, mas o significado muda tudo. Agora vem a parte contra-intuitiva. A mente humana não busca a verdade. Ela busca confirmar aquilo que já acredita. Isso significa que, se você acredita que não é suficiente, você vai interpretar tudo como prova disso. Se acredita que o mundo é contra você, vai enxergar obstáculos em todo lugar. É como usar óculos sujos e culpar o mundo pela imagem distorcida. Marco Aurélio praticava constantemente a reinterpretação racional.
Ele lembrava a si mesmo de ver as coisas como elas são, sem exagero, sem dramatização, sem narrativa emocional desnecessária. Porque ele sabia, uma mente que distorce, sofre mais do que precisa. Ignorar esse hábito tem um custo invisível, mas devastador. Você cria problemas que não existem. Reage de forma exagerada. Se prende em emoções baseadas em interpretações, não em fatos. E, sem perceber, vive uma realidade que você mesmo distorceu. Agora imagine o oposto. Você aprende a pausar, antes de reagir. Você questiona seus pensamentos, antes de aceitá-los. Você separa fato, de interpretação. Isso cria uma clareza rara. Uma estabilidade emocional que não depende de ilusões, mas de lucidez. E como praticar isso? Comece com uma técnica simples, mas poderosa. Sempre que algo te afetar, pergunte: o que realmente aconteceu e o que eu estou interpretando? Separe os dois. Escreva se necessário. E então questione: existe outra forma mais racional de enxergar isso? Com o tempo, você começa a perceber algo libertador. Nem tudo é pessoal. Nem tudo é definitivo. Nem tudo é tão grave quanto parece. E quando você limpa a lente da percepção, o mundo não muda, mas a forma como você vive nele muda completamente. Número 7. O hábito da virtude acima de tudo. Tornar-se inabalável no caráter. No final de tudo, existe uma pergunta que permanece: quem você está se tornando? Não o que você conquista, não o que você possui, mas quem você é, quando tudo isso é retirado. Porque a verdade é que riqueza pode desaparecer, status pode ser perdido, reconhecimento pode mudar, mas o caráter, esse permanece. Os estoicos entendiam que a única coisa verdadeiramente valiosa era a virtude, sabedoria para tomar decisões corretas, coragem para agir mesmo com medo, justiça para tratar os outros com integridade, e temperança para não ser escravo dos próprios impulsos. Agora pense: quantas decisões as pessoas tomam baseadas em conveniência e não em princípios? Elas mentem para evitar desconforto, cedem para serem aceitas, agem por impulso e depois se arrependem. Tudo isso parece pequeno, no momento, mas com o tempo, isso constrói uma identidade frágil, facilmente influenciável, moldada pelo ambiente. Agora imagine alguém que vive de outra forma, alguém que não negocia seus valores, que escolhe o certo, mesmo quando é difícil, que permanece firme, mesmo quando o mundo ao redor muda. Isso não é rigidez, é solidez. Marco Aurélio governava um império, mas sua maior preocupação não era poder, era manter seu caráter íntegro diante das pressões, porque ele sabia, sem virtude, qualquer conquista é vazia. E aqui está o ponto mais profundo de todos. A virtude não é algo que você pratica às vezes. É algo que você incorpora. Ela se torna sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de viver. E quando isso acontece, você se torna inabalável. Não porque nada te afeta, mas porque nada te corrompe. Ignorar isso tem um preço alto. Você vive sem direção, se adapta a qualquer ambiente, mesmo que isso te destrua, perde o respeito por si mesmo, aos poucos, silenciosamente. Mas quando você escolhe a virtude acima de tudo, algo dentro de você se fortalece. Uma firmeza que não depende de aprovação. Uma clareza que não oscila com opiniões externas. Uma paz que nasce da coerência interna. E como praticar isso no dia a dia? Antes de qualquer decisão, pergunte: isso está alinhado com a pessoa que eu quero me tornar? Se não estiver, não faça. Simples, mas não fácil. Porque ser virtuoso exige consciência, exige coragem, exige disciplina, mas também oferece algo raro: respeito próprio. E no fim, é isso que sustenta uma vida verdadeiramente sólida. Existe uma razão pela qual o estoicismo atravessou séculos. Porque ele não promete uma vida fácil, ele oferece uma vida forte. Ao longo deste caminho você viu que não se trata de mudar o mundo ao seu redor, mas de transformar aquilo que existe dentro de você, controlar o que depende de você, silenciar a mente, construir disciplina invisível, aceitar a realidade, valorizar o tempo, enxergar com clareza e viver com virtude. Esses não são apenas hábitos, são pilares de uma nova forma de existir. Uma forma mais consciente,
mais firme, mais livre. E talvez, pela primeira vez, você comece a perceber que a verdadeira paz não está em evitar o caos, mas em não ser abalado por ele. Porque quando sua mente está no lugar certo, nada fora dela tem poder suficiente para te destruir. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te propor algo simples, mas poderoso. Comente abaixo, gratidão, para eu saber que você ficou até o final. Escrever isso é mais do que um comentário, é uma decisão. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, desenvolvendo autocontrole e vivendo com mais clareza, se inscreva no canal e deixe seu like. Porque no final, a vida sempre vai testar você. A pergunta é: você vai reagir ou vai se tornar inabalável?